Pode colocar para mim, Maria. Por que nós cremos em Jesus? Essa é a pergunta que move os nossos corações nessa noite de Natal, quando o mundo pecador tenta nos desacreditar daquilo que nós cremos, daquilo que fundamenta a nossa fé. Então, nós escolhemos como tema, dessa mensagem, nesse dia tão especial, comemorado em todo o mundo cristão, o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Nós queremos dar uma resposta a essa pergunta. O cristianismo não é um conto de fadas. Ele não é um conto como o Chapeuzinho Vermelho, como Mula Sem Cabeça, como Saci Pererê, como Papai Noel. O cristianismo é a boa notícia de que o reino de Deus chegou até nós, por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. A nossa crença se baseia, então, em 4 grandes acontecimentos. Como já disse, que embora o mundo pecador tente desacreditar, eles são para nós os fundamentos, ou melhor, o fundamento da nossa fé. O seu nascimento, sua vida, sua morte e sua ressurreição. E sobre esses 4 acontecimentos nós vamos falar aqui nessa noite. Vou convidar o irmão Ronaldo. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja, pela presença de todos, pela oportunidade que vocês me deram. E por que nós cremos, neste contexto? O pastor colocou os 4 cenários, Primeiramente, pelo seu nascimento milagroso, E coloca em nós, coloca nós aí pensativos no que tange ao que aconteceu naquela época do nascimento milagroso de Jesus. Portanto, vamos ler aqui o texto, apenas um versículo, para a gente discorrer aqui sobre essa história do nascimento milagroso de Jesus, Vamos ler Mateus 1, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: E ela dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ela lhe dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse versículo, o que antecede esse versículo, é um diálogo que o anjo tem com Gabriel em sonho, tem com José em sonho, O anjo Gabriel aparece a José em sonho e tranquiliza ele acerca do que estava acontecendo com Maria, levando em consideração que os acontecimentos, da forma que foi ali a gravidez de Maria, muito perturbou, José, pelo fato dele estar noivo com Maria. Os irmãos conhecem bem a história, ele estar noivo com Maria, e naquela época o noivo não tinha relação, com a esposa. O noivado se dava em 3 fases, para os irmãos entenderem o contexto. As famílias, os nubentes, concordavam com a união, era a primeira fase. Depois era feito, um anúncio público, e neste momento aí o casal estava oficialmente noivos, e depois a cerimônia, que era semelhante um pouco aí com a de hoje. Porém, estando noivos, não podiam mais se separar, a não ser por meio de cartas de divórcio, ou então morte de um dos dois. E neste contexto se encontrava ali José e Maria, quando o anjo Gabriel, voltando um pouco na história, a gente vai ler um pouco lá em Lucas agora, quando ele visita Zacarias e anuncia a Zacarias, que o pedido dele seria atendido por Deus. E Isabel e Zacarias, um casal já idoso, idade avançada, teria, eles seriam engravidados, e viria ali, posteriormente, o filho João Batista, que é aí um dos últimos profetas. Depois o anjo vai até a casa de Maria, encontra com ela e anuncia a ela também esse recado milagroso. E ela, de forma assustada, fica pensando, como eu, virgem, não tive relação com ninguém, posso estar grávida? E o anjo anuncia a ela, que ela será coberta pelo manto do Altíssimo e descerá sobre ela o Espírito Santo.
e o Espírito Santo fará com que ela dê a luz a esse Jesus maravilhoso e Salvador. Esse mesmo anjo tranquiliza José, tranquiliza Maria, dá o recado também a Zacarias deste nascimento sobrenatural. E nós vemos, amados, que a concepção e o nascimento de Jesus Cristo são acontecimentos sobrenaturais, estão além da lógica do raciocínio humano. Por essa razão, Deus nos enviou anjos, como aqui citei, para orientar acerca do que estava acontecendo. O significado do nome Jesus para nós, o nome de Jesus significa o Senhor salva. Jesus veio à terra para nos salvar, porque não podemos livrar a nós mesmos dos nossos pecados e das consequências que esses pecados trazem para nós. Nós, por nós mesmos, não temos essa condição. Jesus seria chamado também o Emanuel, Deus conosco, ou Deus está conosco, como fora predito pelo profeta Isaías. Mas o motivo do nascimento ser milagroso, porque mais de 700 anos atrás, o profeta Isaías já havia predito aí o nascimento do Salvador, o Messias. Jesus era Deus em carne. Deste modo, Deus estava literalmente entre nós, ou seja, conosco. Pelo Espírito Santo, Cristo está presente hoje também em nossas vidas, de cada crente. Talvez nem mesmo o próprio profeta Isaías tenha compreendido completamente a dimensão do que significava este nome Emanuel, que esse Deus conosco, que era não só naquele momento, em carne, mas também até hoje, em espírito. E dessa forma, irmãos, nós vemos na história que José obedeceu ali a Deus e prosseguiu com os planos de casamento, embora outros possam ter desaprovado a sua decisão. A tradição era muito forte, tinham ali o casamento em alta conta, tanto é que o noivado teria essas 3 fases, fases que deveriam ser respeitadas religiosamente, e de repente aparece Maria grávida, da forma milagrosa. Nem todos compreendiam, mas José, ora orientado divinamente por Deus, tomou a decisão certa. E concluindo a minha parte com o nascimento milagroso de Jesus Cristo, quero dizer e lembrar aos irmãos que o anjo disse a José que o filho de Maria fora concebido pelo Espírito Santo e que era um menino. Isso revela uma importante verdade a nós, a respeito de Jesus, que ele, sendo Deus, fez-se homem. O ser supremo, infinito e ilimitado assumiu as limitações da forma humana, para que pudesse manifestar-se à humanidade, morrer pela absolvição de nossos pecados e salvar todo aquele que nele crê. Repito, salvar todo aquele que nele crê. Então, se tem alguém aqui hoje que ainda não tomou a decisão de crer fielmente em Jesus, de seguir esse Cristo maravilhoso que ora veio, que ora era Deus e veio para a terra viver como homem, para se manifestar ao nosso meio, sendo 100% Deus, 100% homem, passando por essa humilhação. Esse Deus, esse Jesus, deu a vida por nós. Se tem alguém aqui hoje que não crê nisso, que possa, de fato, pensar, refletir sobre esse acontecimento, porque Jesus veio de fato para todos, mas todos aqueles que nele crê. Por isso nós vamos entender agora como foi a vida extraordinária de Jesus. Por que nós cremos em Jesus? Boa noite a todos, que a graça e a paz de Deus estejam em cada coração nessa noite. Por que cremos em Jesus? Pela sua vida extraordinária. E para a reflexão desse texto nessa noite, desse tema nessa noite, eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Nós vamos refletir nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores,
dos quais eu sou o principal. A Nova Linguagem de hoje diz o seguinte: o ensinamento verdadeiro é que Deus que deve ser crido e aceito de todo o coração, este, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Talvez nenhuma experiência humana tenha sido mais desvirtuada do que a celebração do Natal. O Natal, ao longo dos anos, tem sido, principalmente do século XX para cá, tem sido banalizado, paganizado e tem sido desvirtuado. Nesse momento, perdeu-se de vista a centralidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a centralidade do verdadeiro dono da festa, que é o nosso Senhor. Eu acredito que o texto que eu acabei de ler aqui nesse momento, ele resgata para nós a centralidade desse núcleo que é a vida do Senhor Jesus Cristo aqui dessa terra, que veio com o único objetivo para salvar a humanidade. Note que a primeira coisa que é dita no texto que diz o seguinte, que esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo. Natal é Cristo vindo ao mundo, é Cristo entrando no mundo, é Cristo entrando na história. Notem que é importante dizer que o Pai da eternidade pisou no templo. O Criador do mundo, concedido no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, cresceu em uma carpintaria. O Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Rei do Universo, que foi pobre e que não teve onde reclinar a sua cabeça. Aquele que é santo, diante do qual os anjos cobrem o rosto, foi feito pecado por nós, deu a sua vida e derramou seu sangue para que todos nós pudéssemos ver a Deus nesse momento. Este é o sentido verdadeiro da vida de Cristo aqui nessa terra, aqui nesse mundo, quando ele veio para salvar os pecadores, dos quais eu e você somos os principais. O próprio Deus estaria preparando o palco do mundo para a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Note que através da intelectualidade, da cultura grega, da língua que estava sendo, que tinha o poder da época, a helenização dos povos, Deus preparou o mundo no que tange o aspecto político, social. Quando o Império Romano reinava, quando foi aberto estradas, nós percebemos que na época de Jesus houve o que se chamou de a paz romana, para que Deus pudesse, nesse momento, permitir que o seu Filho Jesus viesse ao mundo, né? E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Jesus veio ao mundo, veio como homem, encarnado, para sofrer, para fazer grandes milagres e para trazer a salvação ao mundo. E voltando ao texto aqui, né? Jesus veio ao mundo. O Paulo diz que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Note a importância dessa missão de Jesus ao mundo. Na verdade, Jesus veio ao mundo ele veio para ser um grande mestre. Ele foi um grande mestre, ele foi um mestre por excelência, pela natureza da sua pedagogia, pela natureza dos seus ensinos e pela profundidade da essência das palavras que ele falou, dos ensinamentos que ele deixou aqui nessa terra. Note que ele deixou um ensinamento maravilhoso sobre o nosso relacionamento com Deus. Ele nos ensinou que nós podemos ser reconciliados com Deus nesse tempo. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, né? Ele fez grandes milagres. Ele fez grandes prodígios. Na verdade, Jesus, ele transformou a água em vinho. Jesus, ele acalmou as tempestades. Jesus, ele multiplicou pães. Jesus andou sobre as águas. Jesus ressuscitou os mortos, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou a filha da viúva de Naim e ressuscitou também a Lázaro. Note que Jesus, ele andou por toda parte, fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Na verdade, os milagres de Jesus, o propósito de Jesus ter vindo ao mundo, não foi apenas para realizar grandes milagres, para tirar os fardos das nossas costas, para que nós pudéssemos ter o alívio dos nossos grandes problemas, das nossas grandes dores,
das grandes tempestades que caem sobre a nossa vida, mas Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse foi o grande milagre que Jesus fez aqui nessa terra. Ele veio para salvar os pecadores, dos quais eu e você somos os principais. Na verdade, eu sou pecador, você é pecador. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Note que a semelhança de uma ovelha, nós desviamos do caminho que nos foi proposto, que nos está sendo proposto para cada um de nós. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós não temos capacidade de transformar as nossas culpas e libertar-nos do pecado. Nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas iniquidades feriram a Jesus. Note que ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, ele foi moído pelo nosso pecado e ele pagou essa dívida para que eu e você pudéssemos ser perdoados do nosso pecado, porque Deus deu Jesus como uma dádiva especial para pagamento dessa dívida grande que eu e você tínhamos com Deus. Deus deu o seu único Filho Jesus para nos resgatar. Por isso, eu convoco você a reconhecer a grande obra que Jesus fez aqui nessa terra em nosso favor. Por isso, o texto termina aqui, na parte C do versículo, dizendo o seguinte: porque Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amado irmão, a não ser que eu e você reconheçamos aqui nessa noite, que nós tenhamos a confiança de que nós somos pecadores, de que nós ofendemos a Deus, de que nós estamos aquém da justiça de Deus, e que nós violamos a lei de Deus, que nós ofendemos a Deus, que nós merecemos o juízo de Deus na nossa vida. Nós precisamos da graça de Deus. A não ser que eu e você tenhamos essa confiança de que a misericórdia e a graça de Deus pode nos libertar de todo pecado. Nós podemos, talvez, entrar no reino dos céus somente com essa condicional, sabendo que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, reconhecendo que Ele veio para salvar os pecadores e que eu sou o principal deles. Então eu quero dizer para você, eu convido você a nessa noite a celebrar comigo um Natal diferente de tudo que você já viu aqui na sua vida. Talvez você tenha visto banquetes, talvez você tenha visto festa, presentes, enfeites, mas agora Natal para você faz outra diferença. A vida de Jesus aqui nessa terra teve um ministério diferenciado, justamente para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Que Deus abençoe a minha vida e abençoe também a sua vida. Porque nós cremos em Jesus. Vamos a Mateus, capítulo 27. Por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. Mateus, capítulo 27, nós vamos ler a partir do versículo 33. Por que nós cremos em Jesus? Pela sua morte sacrificial. Eu pensei muito de escolher essa foto ou não, mas não tinha uma foto que marcasse tão bem como essa, o que Jesus fez por nós naquela cruz, ao morrer pelos nossos pecados. Diz assim a palavra do Senhor: quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas ele, provando, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram suas roupas, tirando sorte sobre elas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica tiraram sortes. E sentados ali o vigiavam. Puseram-lhe acima da cabeça sua acusação por escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Depois, dois ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda dele. E os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário em 3 dias e o reconstrói, salva a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes, com os escribas e líderes religiosos, também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é o Rei de Israel. Se descer agora da cruz, creremos nele.
Confiou em Deus, que ele o livre agora, se lhe quer bem, porque disse, sou o filho de Deus, e os ladrões com ele foram crucificados também e o insultavam. E houve trevas sobre a terra, desde a hora sexta até a hora nona. Por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz, Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, pondo-a numa haste e deu-lhe de beber. Os outros, porém, disseram, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram, é verdade, este era o Filho de Deus. Amém? Sua acusação está no verso 37. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Sua humilhação está no verso 38. Como criminoso no meio de criminosos. No verso 39, os que iam passando zombavam dele, e vale ressaltar que era a época da Páscoa. A cidade de Jerusalém estava lotada de peregrinos para a festa da Páscoa. Passando, zombavam dele. Verso 41, os principais líderes religiosos zombavam dele, insultando. E no verso 44, até mesmo os ladrões que estavam ali, crucificados também, zombavam e diziam a ele insultos. Mas não se engane, meu irmão. Já estava nos planos de Deus que Jesus morreria pelos nossos pecados. Já era plano de Deus desde os tempos eternos. E por isso Jesus foi àquela cruz voluntariamente. Ninguém o obrigou, mas ele a si mesmo se entregou para morrer naquela cruz por mim e por você. Não se engane, não foi uma vitória de Judas nem dos conspiradores de Jesus. Não se engane, não foi uma vitória dos seus opositores, os líderes religiosos daquela época. Não se engane, não foi uma vitória do Império Romano na pessoa do seu governador Pôncio Pilatos. Não se engane, não foi uma vitória do diabo, muito menos de seus anjos. Não se engane, aquela não foi uma vitória do pecado e da maldade que habita na natureza humana. Aquela foi uma vitória de Deus, planejada desde os tempos eternos, anunciada desde que Deus disse à mulher naquele dia, da tua descendência virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Portanto, a morte de Jesus na cruz representa a vitória de Deus, conquistada por Cristo, ministrada sobre mim e sobre você pelo seu Santo Espírito. Duas coisas são importantes de dizer sobre a morte de Jesus. A primeira é que ela manifesta a justiça de Deus. Toda a justiça de Deus estava sobre Jesus. Por isso o próprio Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia vai dizer em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. E assim, o salário do pecado estava sobre Jesus, o salário do meu e do teu pecado estava sobre Jesus. Por isso foi manifesto naquela cruz a justiça de Deus. Mas não somente isso, naquela cruz também foi manifesto todo o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus. Porque a Bíblia também diz que, mas graças a Cristo Jesus, nós temos a vitória, a vida eterna, de maneira gratuita. Em João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se na cruz de Jesus está manifesta a justiça de Deus, naquela cruz também foi manifesta e revelado todo o seu amor por mim e por você, em que ele deu o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Naquele momento, os nossos pecados estavam sobre ele, e ele sofreu a dor e a humilhação da cruz, para que eu e você pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Ele pagou o preço para nos dar de graça, para que eu e você recebêssemos de graça a salvação eterna.
ele morreu e foi desamparado naquela cruz por Deus, para que eu e você pudéssemos ser acolhidos na presença de Deus por toda a eternidade. Se Jesus disse na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Na eternidade também agora nós podemos ser acolhidos por Deus, um Deus que nunca nos desampara, porque Jesus morreu naquela cruz. Porque Jesus morreu naquela cruz, 3 consequências nós podemos ver nesse texto de maneira contundente. A primeira, o véu se rasgou. No verso 51 diz, e eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Isso significa que ele agora nos concedeu livre acesso à presença de Deus. Naquela cruz, Jesus nos concedeu livre acesso à presença de Deus. O que mais? Os mortos foram ressuscitados. Verso 52 diz, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. Ou seja, no dia em que Jesus morreu naquela cruz, a vida triunfou sobre a morte. Glória a Deus. Porque essa é a esperança em que se fundamenta também o cristianismo. Porque é a vida prometida para nós na pessoa de Jesus, porque Jesus morreu naquela cruz. O que mais? Porque Jesus morreu naquela cruz, outra consequência que nós vemos está no verso 54. Quando o próprio centurião que estavam com ele, vigiando Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram, é verdade, este era o Filho de Deus. Como consequência da morte de Jesus, o mundo pôde ver que de fato não era um conto, não era uma história inventada. Jesus, que estava ali naquela cruz, que acabara de morrer, era de fato o Filho de Deus. Amém? Passa a palavra ao irmão Ademir. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada coração, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos. Antes eu gostaria de dizer por que cremos em Jesus. Pela sua ressurreição gloriosa. Marcos, capítulo 16, versículo 6. Marcos 16, versículo 6. Amém, irmãos? Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde tinha posto. Eu fico imaginando, irmãos, as mulheres naquele dia, chegando ali naquele lugar, sem esperança, sem ter forças, porque Jesus tinha morrido. Elas foram ali para ver um morto, mas chegando ali, ela vê ninguém, porque Jesus já não estava ali, ele tinha ressuscitado. E o que acontece? Um anjo do Senhor tira aquela pedra e assenta-se nela e diz para aquelas mulheres, vocês veem buscar o Jesus que morreu? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. O cristianismo é a religião da ressurreição. Sem a ressurreição de Cristo, nós não poderíamos estar aqui nessa igreja hoje. Nós não teríamos como louvar um Cristo morto. Porque o nosso Cristo hoje ele não está num crucifixo, ele não está pregado numa cruz, ele vive, ele reina pelos séculos dos séculos. Amém. Celebramos o Cristo que venceu a morte. Não adoramos o Cristo que esteve vivo e agora está morto, mas o Cristo que esteve morto e agora está vivo. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Cristo arrancou o aguilhão da morte, e na sua morte ele matou a morte pelo poder da sua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A ressurreição é a bandeira do cristão. Sem a ressurreição de Cristo, o apóstolo Paulo diz que nós seríamos os mais infelizes dos homens. Por quê? Nós iríamos crer num Cristo morto. Sem a ressurreição de Cristo, não poderíamos ter esperança. Sem a ressurreição de Cristo, não poderíamos
ter fé. Como ter fé num Cristo morto? Mas nós temos um Cristo vivo que reina para sempre. Jesus está vivo, ele reina, ele vai voltar para buscar a sua igreja. A ressurreição de Cristo não é uma doutrina lateral, mas é o próprio fundamento sobre o qual construímos a nossa fé. Sem a ressurreição de Cristo, estaríamos perdidos. Ela autentica a obra de Cristo na cruz, ela confirma as palavras do Filho de Deus, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro, e depois um dia ao partirmos, nós também vamos ressuscitar, nós também vamos encontrar com ele. Cristo abriu o cortejo da ressurreição. Ele abriu a porta para que um dia eu e você também ressuscite ao partir dessa terra, ao partir dessa vida aqui. Louvado seja Deus. Sua ressurreição é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição. Um dia nós vamos morrer como se fosse uma planta, como se fosse uma semente lançada ao chão. Mas nós vamos ressuscitar com um novo corpo, um corpo de glória, um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Porque ele vive, nós também viveremos. Louvado seja Deus, nós vamos ter uma nova vida. Porque ele saiu do túmulo, nós também sairemos. Cristo voltará e derrotará este último inimigo, que é a morte. Quando todos os que estarão no túmulo ouvirem a sua voz, uns se levantarão para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Está lá em João 5, versículo 28 e 29, se os irmãos depois quiserem ver. Quando Jesus regressar com grande poder e glória, ao som da trombeta de Deus, todos os mortos se levantarão da sepultura, até mesmo aqueles que foram cremados, aqueles que foram perdidos no mar. Deus conhece cada um. Todos, indistintamente, se levantarão do pó e comparecerão perante a Jesus, o juiz de vivos e de mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 a 50, fala da natureza da ressurreição. Se você tiver um tempo em casa, irmãos, leia esse texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 a 50. A natureza da ressurreição. É muito importante você ler esse texto. Cristo levantou-se da morte com um corpo glorioso. Os que são de Cristo, de igual modo, receberão um corpo incorruptível, um corpo glorioso, um corpo celestial. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. Está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Nosso corpo glorificado brilhará como o sol do firmamento e como as estrelas eternamente. Está lá em Daniel 12, 2, se os irmãos quiserem ver. Não haverá mais desonra, nem fraqueza, não haverá mais cansaço, nem fadiga, nem doença, porque nessa terra nós temos tudo isso. Nós temos dores, nós temos tristeza, nós temos fraqueza, mas nós vamos ter um corpo de glória. Louvado seja Deus por isso. Nem defeitos físicos, nem mesmo a morte nós teremos. Receberemos um corpo perfeito, um corpo imortal. Com esse corpo glorificado é que entraremos na glória. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos essa oportunidade. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o mundo estaria triste. O mundo não teria fé. O mundo não teria esperança. Ao passarmos aqui por grandes lutas aqui nessa terra, em quem confiaremos? Num Cristo morto? Num Cristo pregado numa cruz? Não. O nosso Cristo vive e reina para sempre. Então, ao passarmos por nossas lutas aqui, nós temos um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Então reinaremos com Cristo e estaremos para sempre com Ele. Porque Ele ressuscitou, nós temos esperança. Porque Ele ressuscitou, não precisamos ter medo. Porque Ele ressuscitou, temos a nossa fé. Porque Ele ressuscitou, temos a maior de todas as bênçãos, a salvação. Ele ressuscitou para te dar salvação. Essa é a maior bênção do cristão. Que cada um de nós possamos ter esse Cristo que ressuscitou, para que um dia nós possamos ressuscitar e viver junto com Ele. Que Deus abençoe cada um.
que nós cremos em Jesus. Cremos em Jesus pelo seu nascimento milagroso. Cremos em Jesus pela sua vida extraordinária. Cremos em Jesus pela sua morte por nós, pela sua morte sacrificial. E cremos em Jesus porque Ele é o único que ressuscitou e vive e reina pelos séculos dos séculos. Veja que o cristianismo para nós não é um conto de fada. Não é a história do Papai Noel, se ele existe ou não. Chapeuzinho vermelho, mula sem cabeça, saci pererê e tudo mais que ficou pelo tempo, né? Ficou para a história. Mas não, a nossa crença, ela tem fundamento. Ela tem fundamento. E é por essas razões que nós cremos que o cristianismo é a boa notícia de que o reino de Deus chegou por meio de Jesus. Esse sim é o espírito de Natal. O Deus que entrou na história, viveu como um de nós, morreu em nosso lugar e hoje vive e reina para nos dar esperança. Bom, que a tua fé também possa ser fortalecida nessa noite por esse espírito de Natal e por lembrar nesse momento. A intenção não era ensinar, mas sim lembrar você que o cristianismo que nós cremos, ele tem fundamento. A nossa fé tem um firme fundamento. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus.